Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tô fazendo aí o segundo vídeo aí do canal, pode-se dizer que agora eu já acho que a gente começa a fazer um trabalho mais sério no canal. E o objetivo desse vídeo aí é a gente estar mostrando aí toda a estratégia que a gente vai estar passando a fazer os nossos próximos jogos. De antemão, já coloquei nos dois grupos que eu administro, né? O grupo um, que é o pioneiro, né? O que a gente começou aí, a ideia de todo esse trabalho que a gente já está fazendo, ó, para você ver, já estou fazendo um trabalho no canal e começou tudo com esse grupo, que foi o grupo que já vai fazer aí um ano que a gente conseguiu acertar os 15 pontos, né? E também o grupo tropical, que praticamente no que a gente acertou os 15 pontos, a gente começou a trabalhar também com esse grupo junto, né? E aí vem vindo esses dois grupos aí acreditando no trabalho da gente, é necessário aí uma crença no que a gente faz, tudo, né? E eles vêm acompanhando todo o meu trabalho. Então a gente vai mostrar aí uma estratégia de como a gente vai estar fazendo os próximos jogos. A gente vem aí do último jogo aí da Loto Fácil da Independência, né? A gente conseguiu aí fazer só 13 dezenas, mas fazer o quê, né? O ano passado a gente conseguiu, nesse grupo até do Tropical, a gente conseguiu fazer aí um cartão com 14 dezenas. Esse ano a gente não conseguiu, mas vamos continuar o nosso trabalho, né? Como é que diz, jogo é jogo, bola para frente. E para o próximo ano vamos se preparar melhor aí para a gente, quem sabe, aí conseguir até mesmo os 15 pontos da Loto Fácil da Independência. Como esse vídeo eu já estou fazendo e já é a criação do canal, já vou fazer todo o trâmite que precisa, é necessário para o canal sobreviver, e peço ajuda de todos vocês para ajudar no trabalho da gente, ajuda na divulgação, quem vocês souber aí que gosta de participar de bolão, tudo, né? Indica o canal, na descrição do vídeo vai estar esse link aí que está aparecendo no vídeo para vocês, né? Bora fazer bolão, meu cadastro, vocês vão conversar diretamente comigo. O meu nome é Eduardo, né? Para quem não me conhece. E aí entre em contato com a gente, lá eu vou explicar tudo como funciona, e aí, como é que disse, você se encaixar no que a gente passar para você aí de proposta de como que organiza os bolões, aí a gente pode estar começando a trabalhar junto aí, tá? Então vai ser o link aí para cadastro e para você obter maior informação. E por que eu estou querendo formar cada vez mais grupos para a gente estar participando? É uma estratégia que eu estou querendo bolar, e aí vamos dizer assim, essa estratégia a gente pode dizer que isso vão ser 3 etapas. A primeira etapa, que é o que eu quero, é o mais simples, é o quê? É formar 9 grupos. Se a gente formar 9 grupos, eu posso começar a trabalhar. Não é dizer que vai dar certo, não sabe? Não vai começar um trabalho que pode dar certo. E aí, com esses 9 grupos, pode vir a ter, como é que diz, a gente conseguir aí obter um resultado com mais frequência, certo? Mas vamos dizer assim, o ideal que eu quero chegar é a 25 grupos e depois a 55 grupos. Minha meta, vamos dizer assim, pode-se dizer que eu estou traçando uma meta aqui com vocês, de a gente formar aí 55 grupos já para o próximo bolão da Loto Fácil da Independência, né? E esses 55 grupos, conforme for, a gente pode estar começando a trabalhar mais forte nas outras loterias também. Por exemplo, a gente pode estar montando jogos para fazer aqui na de São João, né? Que é um jogo que é acumulado. Se eu não me engano, é o segundo prêmio que vem de grande premiação, né? Aí depois também tem aí a dupla de Páscoa, né, que é a dupla cena também, que a gente pode estar fazendo, e também vem aí que a gente pode fazer de jogos também, é a Mega Sena da Virada, que é o xodó também, que a gente pode dizer de jogos aí, de grande prêmio, né, que a gente pode estar participando. É o melhor prêmio que tem, é a Mega Sena da Virada. Então a gente pode estar montando grupos, e aí esses grupos a gente trabalhar de uma forma mais organizada, mais estratégica, né, para a gente estar conseguindo aí o grande prêmio, né, ser abençoado de conseguir o grande prêmio. Eu costumo dizer que a gente, na época que eu trabalhava no quartel, a gente trabalhava na cavalaria, falava que existia 2 tipos de cavaleiro, né? O que caiu do cavalo e o que ainda não caiu. Graças a Deus eu faço parte do grupo que não caiu do cavalo, né?
Mas no jogo da Loto Fácil ou na premiação da loteria também, a gente pode dizer que existe dois grupos de pessoas. Aqui não ganhou, né? E esse não ganhou não acredita, né? Que existe essa possibilidade de a gente ganhar, e os que ganhou. Os que ganhou, às vezes, ainda pegam um pedaço das pessoas que não acreditam, porque imagina, as pessoas sempre falam para você, né? Eu lembro na época que eu costumei, no começo, quando eu fazia os bolão assim, né, de boca a boca, vamos dizer agora, no WhatsApp a gente está fazendo numa versão até mais moderna, pode-se dizer, mas o de boca a boca a gente falava, não, isso não vai dar nada, a gente até escuta isso, às vezes isso não vai dar nada e não vai ganhar e nunca ganha, né? E não funciona. Só que, como é que diz, quando a gente ganha, há uma mudança significativa. Tanto pra gente que a gente ganha, e como é que mostra que é possível, quanto aqueles, né, que, puta, o cara conseguiu ganhar mesmo, o cara é de sorte. Mas não é sorte, a gente vai fazendo um trabalho aí e à medida que a gente vai insistindo, vai lutando, né, fazendo a estratégia de jogo aí, a gente consegue ganhar. Então, participe aí dos grupos do bolão, aquele que estiver vendo o vídeo aí, se interessar, é só clicar no link, vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? E lá no WhatsApp eu passo todas as informações de como a gente vai trabalhar com o nosso bolão. Como que funciona, né? Uma ideia para você ter uma ideia, já que eu estou pensando em participar, eu quero me inscrever, como que funciona a gente fazer um bolão? O primeiro que a gente precisa ter, na hora que a gente está fazendo um bolão, é alguém que organiza, né? Precisa ter essa pessoa, e essa pessoa sou eu organizo o bolão, né? E aí entra, até estou deixando em vermelho aí, bem frisado, precisa acreditar no trabalho da gente. Se não acreditar no trabalho da gente, olha, você não vai nem entrar, né? Não concorda? Você não vai nem entrar no grupo, porque você não acredita no trabalho da gente. Mas se acreditar, se partir do princípio que acredita no trabalho da gente, você vai clicar no link aí, na descrição do vídeo, a gente vai explicar para você e aí a gente vai começar um trabalho. O segundo, precisa de pessoas, ou seja, à medida que você entra, você tem que ter a consciência que, como é que diz, o jogo da loteria, ele não se faz por si só. Eu não vou lá na lotérica e falo Shazam, que faça o jogo, né? Não vai acontecer isso, né? Precisa de pessoas que acreditem e que participem do bolão. Ou seja, eu entrar no grupo do WhatsApp só por entrar, não vai funcionar a mesma coisa. Você precisa entrar e participar, ou seja, precisa de dinheiro para estar participando com uma cota lá, ou duas cotas, sei lá, né? Dependendo da possibilidade de cada um, que, como é que diz? A gente costuma dizer, tem gente que fala isso, ó, R$10 para participar de um bolão, para muita gente é muito, né? R$10 para participar de um bolão, para muita gente é muito. E R$100 para participar de um bolão, para muita gente é pouco. Não é desfazer do dinheiro de ninguém e não é do jeito de ninguém. Eu não aconselho ninguém a, como é que fala, a passar fome em casa para estar fazendo o jogo. Já é uma outra ideia que serve esse segundo, né? É um divertimento que nem a gente vê aí, né? Mas como é que diz? É um negócio de adulto. Não é jogo para criança. Criança não entra, né? Tem que ser de maior para participar, tudo. Mas já entra nessa ideia. Então, quer dizer, precisa de dinheiro para estar participando. Entrar no grupo só por entrar e não fazer nada, é melhor nem entrar também, né? E o terceiro, como é que diz? Entra a proposta, e aí a proposta de estratégia que funcione, né? Mas o que precisa? Precisa de uma estratégia, precisa de dinheiro. Que fechamento que a gente vai usar, que a gente vai fazer o bolão do nosso próximo jogo. Ou seja, vai ser um fechamento 15-14, vai ser um fechamento com... A gente vai usar 21 dezenas, a gente vai usar 20 dezenas, como que vai funcionar essas 21 dezenas? Porque dependendo do jeito que fizer o fechamento, a gente vai segurar uma quantidade de dezenas, dependendo do jeito que a gente fizer o fechamento, a gente não consegue segurar todas as dezenas, enfim. Dependendo da estratégia, é o que a gente vai fazer. E é isso que a gente vai estar tratando nesse vídeo aí. A gente vai fazer, vou mostrar para vocês uma proposta de jogo que a gente vai poder fazer aí, passar a fazer, né? Ou seja, fazer jogos semanais. Esses jogos semanais, de antemão, já digo que vai ser muito barato para a participação dos grupos, né? Então, quer dizer, eu acho que vai ser um diferencial muito grande aí, por causa de ele ser muito mais em conta e que dê para a gente jogar. Essa é a minha ideia também, que a gente possa jogar ele de uma certa forma todos os dias. Então,
Isso é a proposta que a gente vai fazer, jogos semanais e jogos no acumulado, porque não sei se vocês sabem, né, quem não escutou ainda tá meio desinformado, a loteria da Loto Fácil, principalmente, que é a base principal de todos os jogos que a gente faz, os nossos bolões. Eu falei para vocês que a gente pode fazer bolão para quina para quina, né? Pode fazer bolão aí para dupla Sena, pode fazer bolão para Mega Sena, mas o principal jogo, o principal foco nosso é a Loto Fácil. Esses jogos que eu mencionei, a gente pode estar fazendo um bolão mais específico por causa dos acumulados que tem durante o ano que eles fazem, certo? Mas aí a gente faz o foco nosso é voltado para esses bolões. E aí na Loto Fácil, né, voltando a falar da Loto Fácil, a Loto Fácil ela corre todo dia agora, igual a quina, né? E todo dia, a cada concurso com final zero é um acumulado. E então eu vou bolar jogos semanal, que a gente possa jogar de certa forma semanal, e vou mostrar propostas de jogos que a gente possa estar fazendo nos dias dos acumulados, certo? Então eu vou mostrar as opções para vocês. Aquele que se interessar em participar, clica aí no link, a gente vai estar fazendo o cadastro, formou o grupo a gente vai trabalhar com grupos de 20 a 25 pessoas, né? Formou o grupo, a gente vai estar fazendo os nossos jogos. Para a proposta de jogos semanais, eu já vou antecipar, né? A gente vai começar sempre na segunda-feira. E que dia que vai terminar? Vai terminar no sábado. Vai ser melhor explicado isso em cada grupo, como que vai funcionar, até mesmo desde como vai fazer o jogo, como vai fazer as transferências, né, para a gente estar fazendo esse jogo, e como que vai estar recebendo cada premiação ou descontando cada premiação nos jogos que a gente vai estar fazendo aí. Tá ok? E nos acumulados é a mesma ideia. Porque só, né, a diferença é que a cada 10 concursos, né, pode-se dizer assim, a cada 10 concursos a gente vai estar fazendo um jogo diferenciado aí e um pouco, vamos dizer assim, mais forte para a gente estar conseguindo alguma coisa aí, tá? Então, bora para frente. Então, como eu falei para vocês, a ideia é a gente mostrar o cronograma para os próximos jogos. Mas antes de a gente começar a falar isso tudo, né? Até mesmo já os 2 grupos que eu administro, já coloquei no começo aí, eu administro, alguns até falam que a gente tem que repetir dezenas. Então vamos pensar nisso daí por um momento. O que é mais fácil de a gente acertar? Se eu fizer uma combinação de 15 dezenas, é mais fácil acertar 15 dezenas? Como é que diz? Eu vou lá, marco num cartão da Loto Fácil, 15 dezenas. Aí quais são as probabilidades, lembram? É 1 em 3 milhões, mais ou menos aí, né, de chance para a gente conseguir acertar as 15 dezenas. Aí, então, a gente faz o jogo, mas não acertou as 15, mas às vezes acontece a gente acertar 13, né? Então, o que é mais fácil? A gente acertar 15 dezenas ou acertar 13 dezenas? Né? Isso daí a gente vai estar mostrando nas opções de jogos que a gente vai estar fazendo, mostrando para vocês aí mais para frente. Né? O que é mais fácil? A gente acertar 15 ou acertar uma combinação de 12? Né? A gente acertar 15 ou acertar uma combinação de 11? Então isso já serve para a gente estar pensando, né? O que é mais fácil? Aí a gente costuma fazer um outro jogo diferenciado, e até mesmo nas lotéricas a gente vê fechamentos que eles fazem com 16, com 17, né? Até mesmo agora está ficando até mais comum o de 18. Ó, para você ver, aqui onde eu moro, aqui em Jacareí, aqui, eu não cheguei a ver de 19. Né? Não sei se pode ser até que tenham feito, se alguém, né, deve ter feito de 19, mas não vi. Vou nas lotéricas direto, não reparei bolões com 19 dezenas. Eu vi bolões com de 18, e antes não era muito visto também o de 18. Por quê? Porque agora aumentou também o nível da quantidade de jogos, né? Antes era até 18 dezenas, agora é com 19 e 20 dezenas. Mas, continuando no pensamento, o que é mais fácil de acertar? E até faço essa ideia para vocês fazerem. Ou seja, peguem aí vocês e marquem aí uma combinação, né, de 17 dezenas, ou seja, de 17 com os números de 1 a 25 aí, né, você escolha 17 números. E aí pega uma outra combinação, faz uma combinação de 20, até mesmo pode fazer de 18 também, e uma de 21. Qual que vai ser a que vai dar mais certo de acertar? Né? Com certeza, né, se você não pensa dessa forma, eu vou orientar a pensar dessa forma. Com certeza o que tem mais chance é de acertar as 21 dezenas.
né? Tanto é, para você ter uma ideia, ó, é o famoso R4, né? 21 dezenas, é o fechamento R4, se a gente chegar a fazer. E esse fechamento, se acontecer, ó, vamos dizer que venha as 4 dezenas que não eram para vir, ou seja, que nem aqui tá do 1 até o 21. Então, se vier 22, 23, 24 e 25, mas eu fiz um jogo com essas 21 dezenas, eu posso te dar total certeza que a gente, pelo menos um cartão, vai ter um cartão premiado com 11 pontos, né? Então, quer dizer, você não acertando nada dentro do fechamento, você consegue ter um cartão premiado com 11 pontos. Você tá vendo a diferença? Né? Já com 17 dezenas, você precisa errar 8, né? Errar 8 e as 15 dezenas tem que encaixar dentro dessas 17. E aí, como é que diz? Isso vale para qualquer fechamento. No 17, 18, 19, 20, enfim. Né? As 15 dezenas tem que vir e não pode vir as dezenas que estão de fora. Porque se vier, estraga qualquer fechamento. Então, quer dizer, já é um fechamento por quê? Porque existe uma garantia, existe uma condição. Essa condição tem que sempre ser satisfeita, porque se ela não for satisfeita, você não consegue receber o fechamento. E aí entra uma outra ideia que serve para todo mundo pensar, como é que diz? Só existe um tipo de fechamento que, como é que diz, que você ganha, tem todas as possibilidades de ganhar, que é o quê? É o completo. Né? Então, se você fizer um fechamento completo, quer dizer, qualquer jeito que sair o resultado, você vai ganhar. Mas a partir do momento, e é essas formas de jogo que a gente vai fazer, né? A partir do momento que a gente vai fazendo o jogo, diminuindo, né? Ou seja, não é completo, a gente diminui as possibilidades. Mas vamos dizer assim, para você ver, as probabilidades se eu fizer um jogo com 15 dezenas, é aquilo que eu falei, é 1 em 1 milhão. Se eu fizer de 16 dezenas, né, é 204 mil, né, isso daí já serve para vocês pensar. Se eu fizer um jogo com 17 dezenas e eu conseguir acertar as 15 dezenas dentro da 17, é 1 em 20 e 24 mil que eu consigo fazer. Né? Se eu jogar com 18 é 1 em 4.006, e se eu jogar com 20 dezenas é 1 em 211. Se eu jogar com 21 é menor ainda a probabilidade de acerto, né? Aí a gente vai descendo aí, chega lá embaixo, ó, pra você ver. Se a gente acertar 11 dezenas, lembra no começo lá que eu coloquei? Para acertar 15, como é que faz? Para acertar 11 dezenas é 1 em 11, né? Então, quer dizer, é bem diferente de 1 em 3 milhões, né, de jogar. E outra coisa que a turma precisa entender também, e é o que eu vou procurar explicar ao máximo também no formato dos bolões que a gente organiza, é o que? A turma costuma querer ter a ideia de a gente repetir o jogo, certo? Mas o jogo ele não se repete. Mas vocês, como é que diz assim? A gente vem dezenas repetidas, loto fácil, né? Costumo falar, vem tantas dezenas repetidas, mas quais dezenas das 15 virão repetidas? Né? A gente não consegue dizer, a gente consegue, vai preparando, vai bolando o jogo, a gente consegue aí chegar aí num limite máximo, vamos dizer assim, olha, com muito sacrifício aí, 6 dezenas dá até para garantir certeza que elas vêm. Mas as outras dezenas, as outras 9 dezenas, é o mistério, é o grande mistério para a gente estar conseguindo. E aí nenhum jogo, coincidentemente, não sei, no ano passado, quando a gente fez os 15 pontos, uns 2 ou 3 concursos antes, o que aconteceu? Aconteceu de repetir 14 dezenas do último concurso. Ou seja, de um concurso anterior. Né? Acontece de repetir, já ter repetido 14 dezenas de outro concurso? Acontece. Só como é que diz? A gente não pode se basear nisso. Porque é muito difícil de isso acontecer. Vamos dizer assim, pode ser que aconteça, ainda não aconteceu, de repetir as 15 dezenas? Pode, mas imagina, nós já estamos no concurso de 2030, 2035, uma coisa assim, né? Agora não estou baseado essa semana, mas está em torno de 2035. Está no 2035 e não repetiu nenhuma vez as 15 dezenas. Nenhum resultado é igual. A gente já escutei isso em outros canais, outros colegas que fazem bolão, como é que diz? Nenhuma configuração, tanto de linha como de coluna, é da mesma forma de um jogo para o outro. Sempre vai mudar, nem que seja uma linha, nem que seja uma coluna. Alguma coisa vai ficar diferente de um resultado para o outro.
certo? E se for igual, vai ser aquela vez e aconteceu hipoteticamente, ou seja, naquela vez, como a gente não joga, né, a gente perdeu, mas também não perdeu muito, porque nos outros jogos a gente pode às vezes recuperar, porque não vai se baseando em repetir os jogos. Mas em repetir o jogo, então, não é válido? É válido, mas desde quando a gente consiga jogar organizadamente com uma quantidade maior de combinações. E a quantidade maior de combinações, do jeito que vocês vão ver nas propostas que eu vou mostrar para vocês, teria que ser feito, que a gente só consegue realizar isso no formato que eu estou falando, que é que nem eu coloquei. A minha meta é a gente formar aí primeiro aí uns 9 grupos, né? Mas o máximo, o total que eu quero chegar é a 55 grupos. Mas dá para a gente começar um trabalho com 9 grupos, dá para melhorar ainda mais esse trabalho quando chegar a 25 grupos, e dá para a gente, né, ter uma estratégia, ou seja, aquilo que eu falei que precisa para a gente estar fazendo o bolão no WhatsApp, ter uma estratégia, ter um esquema que funcione, né, ou parte do princípio que possa funcionar com 55 grupos, tá? Outra coisa que tem na tabela, tanto a tabela passada e essa tabela agora, se você olhar no site da Caixa, você vai ver dessa forma que está escrito. Tudo eu retirei de lá, a informação é tudo de lá. Como que funcionam os bolões, né? Como é que diz, se você for fazer na lotérica. Na lotérica, fazer um jogo de 15 dezenas, no máximo que você consegue fazer é 10 jogos, né? E a quantidade máxima de cotas que você consegue ter é 8 cotas. Eu não estou dizendo que nos nossos bolões nós vamos chegar a 100 cotas. Eu não recomendo, e no formato que eu vou fazer, o máximo de cotas que vai ter por cada grupo vai ser de 20 a 25 cotas, né? Mais que isso, depende muito, olha, vai ser no loto fácil da Independência, e olha, o que pode chegar no máximo é 50 cotas por grupo, ou seja, pode ser até que haja uma união de algum grupo que a gente esteja administrando aí, né? Mas vai ser no máximo isso. Ou seja, no máximo que eu posso chegar a fazer é 50 cotas. Mas por que, Eduardo, fazer isso? Não é quanto mais pessoas, melhor, a gente pode fazer o jogo mais barato, fica mais fácil para fazer. Mas pensem comigo, gente. De acordo com a quantidade de pessoas que tiver, a premiação a gente não sabe quanto que vai ter. Por exemplo, para você ver, foi 50 combinações que teve de premiação no último prêmio da Loto Fácil da Independência. O ano passado teve 30 apostas, 33 apostas que teve. Então, imaginou? Quantidade de apostas que ganhou. Então, a premiação acaba não vindo muito satisfatória. Então, a ideia de trabalhar com grupos é que a gente consiga fazer as divisões. Aí, quem quiser entrar, arriscar mais, participar mais, né, dos grupos, vai fazer, porque, por exemplo, você vê, eu não posso, se eu montar um grupo, 2 grupos do jeito que eu faço, né? Um grupo pode acertar um cartão com 15 pontos e o outro grupo não. Um grupo pode acertar o cartão com 14 pontos e o outro grupo não, entendeu? Então, um grupo pode ter uma premiação boa e o outro não. Mas não dá para mim dizer que é esse grupo que vai ganhar, que é aquele grupo que vai ganhar, porque depende das combinações que a gente vai estar jogando, né? E o resultado que vai sair naquele dia, né? Mas para fazer um jogo, um esquema, precisamos dos grupos, tá? Então o que a gente vai propor, e a minha ideia é, como é que diz, quanto mais pessoas se inscreverem para vir participar dos grupos, para formar no formato que eu quero fazer, melhor a gente vai estar conseguindo fazer os nossos jogos aí, né? Então, eu estou mostrando essa ideia de como que funciona os bolões para você fazer na lotérica. E aí já começa uma diferença, ó, para você ver. Os bolões na lotérica, se eu quiser jogar com 35 cotas, eu preciso fazer um jogo lá na lotérica que seja com 18 dezenas. Lá na lotérica, se eu for fazer um jogo com 18 dezenas, eu vou fazer o jogo completo, né? Para mim fazer um jogo completo com uma combinação apenas, eu vou gastar R$ 2.040. Lógico, se vier os 15 pontos dentro das 18 dezenas, eu não estou dizendo que qualquer fechamento, eu não estou desfazendo, pode ser um fechamento com 16 dezenas, né? Ou um fechamento com 20 dezenas. Encaixou as 15 dezenas dentro desse fechamento, você vai acertar. É um ótimo fechamento, né? Mas como é que diz? A chance de você agarrar uma quantidade maior de dezenas, qual que é mais fácil? É aquilo que eu falei, se você jogar com 16, fica limitado, né? Se você jogar com 20, você tem mais chance. Mas pode acontecer, por exemplo, que você jogou com 20, mas aquela dezena que não é para vir, ela veio e estragou todo o seu fechamento.
Né? Mas qual que é a chance maior de vir uma dezena que não era para vir? O de 16 ou o de 20? Tá entendendo como é que é essa ideia? Tudo isso daí, então, serve para você se basear no formato que a gente vai estar fazendo nos nossos próximos jogos, tá? Então, o cronograma nosso dos jogos, a gente vai fazer jogos semanais. Os jogos semanais, ó, eu vou lançar como opção, essa opção eu já posso dizer para vocês que eu vou orientar mais para vocês fazer, que é o quê? A gente começar um fechamento com 50 jogos de 15 dezenas e a gente vai jogar com o quê? Com uma combinação de 21 dezenas. Aí, né, quem jogou o último fechamento, nós jogamos o fechamento 15-14 de 21 dezenas. Esse fechamento 15-14 a gente jogou com 1.200 cartões. Consegue entender a diferença? Nós jogamos com 1.200 cartões com 15-14, né? E a gente acertou 13, lógico, né? 13 dezenas. A gente vai jogar com 50 semanal e a gente vai fazer. Para pensar. Uma do que às vezes a gente está treinando, que vai jogar com 21 dezenas, né? Então a gente está ajustando melhor a nossa mira para acertar, né? Mas os 50 cartões a gente não consegue garantir tudo. O que eu posso garantir para vocês? Que se a gente jogar e acertar as 15 dezenas dentro da 21, o jogo que a gente fez a gente consegue recuperar com lucro. Se acertar 14 dezenas, ou seja, 14 e 15 dezenas, há grande chance de a gente recuperar o dinheiro e até ter um certo lucro aí, né? Os fechamentos de 17 dezenas, os dois grupos já que eu administro, já do jeito que já vem formando, a grande maioria das pessoas já viram quando a gente trabalhou com as 50 combinações, né, de 17 dezenas. Que nível que a gente estava acertando? A gente estava acertando 13 pontos. Por 2 dezenas a gente não estava conseguindo acertar. Até mesmo, né, serve de ideia para a gente jogar com uma quantidade de combinação maior. E uma combinação que eu tinha preparado antes, né? Se a gente jogasse ela, e aí entra essa ideia, né? Mas se a gente jogasse, mas para pensar, eu não ia jogar com 50, eu ia jogar com 100 combinações em cada grupo, né? É o dobro de combinações para jogar. Então não tem como a gente prever o que vai fazer. Então, quer dizer, para a gente jogar, repetir os jogos e ver o que pode acontecer com esses jogos nas combinações, porque de um jogo para o outro sempre vai ser uma combinação diferente que a gente vai estar acertando a quantidade de dezenas, né, que for possível tá acertando naquele resultado que sair, né, precisa de uma quantidade de combinações maior. E para jogar essa quantidade de combinações maior, dependendo, vamos dizer assim, com um grupo ou dois, a gente não consegue jogar. Fica praticamente impossível de a gente conseguir fazer, né? Impossível, digo assim, não é que é impossível, financeiramente falando, a gente não consegue fazer o jogo, né? Não consegue fazer o jogo porque acaba ficando caro para fazer, e às vezes é um jogo nas condições que não é muito competitivo, e é outro objetivo que eu quero chegar com essa ideia de 9 grupos, 25 grupos e 55 grupos, porque cada formato dá para a gente fazer um jogo muito mais competitivo. Certo? Aí então esse de 17 dezenas vai colocar, mas eu coloquei ele porque tem gente no grupo que orienta pra gente fazer o de 17. Mas a versão de 18 dezenas eu acho que muita gente vai gostar da ideia e a gente vai trabalhar até mesmo com mais combinações do que esse que eu estou propondo aí no jogo semanal. Aí tem o fechamento de 25 dezenas, que foi o último jogo antes da Loto Fácil da Independência. Quem participou viu, né? Esse é um jogo, vamos dizer assim, ele é difícil e não é difícil. É difícil. Como é que diz? Gente, eu vou fazer um jogo e acertar 13 dezenas. Eu vou marcar 15 dezenas aqui para acertar. 15 dezenas não, eu vou marcar 13 dezenas e essas 13 dezenas têm que sair. É complicado, mas é mais fácil de acontecer. E aí tem como a gente fazer um fechamento que a gente consiga cercar as 25 dezenas, né? Que é o que a gente joga com 13 fixas. Essa combinação ela pode ser válida, por quê? Porque, por exemplo, se eu acertar, não é 9 dezenas não dá uma boa premiação, mas se eu chegar a acertar 10 dezenas, eu já tenho passa a ter uma boa premiação, passa a gente ter a recuperação do jogo que a gente fez. Se acertar 11 dezenas, então, a premiação é melhor ainda. Então, quer dizer, a gente vai para fazer um jogo que é garantido. Se a gente acertar as 13, a gente tem um cartão de 15 pontos, mas se acertar de 10 a 11 dezenas, a gente consegue recuperar o jogo.
Não é tão fácil, eu vou dizendo, não é tão fácil, mas passa a ser um fechamento que a gente pode jogar ele na modalidade semanal, ou seja, eu posso jogar ele todo dia, e aí todo dia, às vezes eu insistindo, eu consigo uma vez ou outra acertar 10, 11 dezenas, e essas 10, 11 dezenas pode vir premiação de 11, 12, 13, 14. Então, quer dizer, é um tipo de fechamento que vale a pena, às vezes, a gente jogar ele uma semana e acabar vendo o que vai acontecendo. E aí, olha só para vocês verem, com a quantidade de grupos que a gente tem, a gente administra, a gente pode jogar duas combinações diferentes. E essas duas combinações, uma ou outra, pode vir a estar dando resultado. Imaginou se a gente jogar com mais grupos? Mais grupos, então a gente pode jogar 3 combinações, 4 combinações. Tá vendo onde o ideal da ideia? Se eu jogar com 9 grupos, 9 grupos, a gente pode fazer uma combinação que dá resultado. E aí, a partir desse resultado que a gente começa a ver, a gente começa a fazer um jogo mais diferenciado ainda, né? Então, esse é o de 13 fixas. É o que eu falei, ó, eu não recomendo e ao mesmo tempo recomendo. Qual que é o carro-chefe meu? É a opção 1. Eu recomendo mais a gente começar com esse jogo, certo? Esse outro jogo aqui, olha a diferença. Esse aqui é com 21 dezenas, né? A opção 4 a gente vai fazer, a gente vai jogar com 25 combinações, mais de 18 dezenas, e vai dar 120 jogos de 15 dezenas, né? Baseado em uma combinação de 20 dezenas. Ou seja, todas as 25 combinações de 20 dezenas, elas estão dentro dessa combinação de 20 dezenas. Né? Então, quer dizer, eu vou montar lá uma combinação e isso eu vou explicar na opção 4, né, como que é que vai funcionar esse fechamento. Praticamente ele vai explicar por si só as outras opções de jogo que a gente vai estar mostrando aí, né? Mas esse fechamento, como é que diz, eu consigo montar uma combinação de 20 dezenas que desmembra em combinações de 18, e aí eu jogando as combinações de 18, eu consiga aí vir a ter uma ótima premiação. Como que é esse fechamento? Esse fechamento, as combinações são de 18, 14 e 12. Ou seja, se eu acertar 14 dezenas das 18, né, que eu joguei, eu já posso dizer que eu tenho garantido um cartão com 12 pontos. Né? Se vier mais de 14, né, que a gente vai jogar com 20 dezenas, para ter uma boa premiação, a gente parte do princípio que tem que acertar as 15, certo? Acertou as 15, a gente passa a ter uma boa premiação. Se acertar 14, que é o objetivo desse fechamento, se acertar 14 dezenas apenas, a gente já passa a ter aí a chance de estar jogando e tendo uma premiação, um cartão com 12 pontos. No fechamento. O que eu observei? A gente não vai jogar com 25 combinações? A gente jogando dessa forma, se acertar as 15 dezenas dentro das 20 dezenas, o jogo praticamente ele se paga e com vantagem, né? Com vantagem. Qual que é a diferença? Só para você ver, nós vamos jogar com 50 jogos o primeiro fechamento, né? E esse fechamento, para a gente jogar ele semanalmente, todo dia, né? Todo dia são 125 jogos. E aí, então, o valor ele acaba sendo diferente. Mas é muito vantajoso para a gente estar jogando até mesmo mais que esse de 21. Mas eu lembro que eu falei, a gente vai jogar com 21, só que devido ao fechamento, esse de 18 acaba sendo melhor que o de 21, tá ok? Então, esses são as opções de jogos semanais. Vocês viram que o mais caro que acaba ficando aqui é esse de 125 jogos. Eu vou fazer uma ideia de simulado, se a gente for jogar ele, o valor da cota é 125 vezes dividido por 19 cotas, né? Lógico. Aí, entra na ideia, quem for participar do grupo lá, eu vou explicar melhor isso, né? Aí o valor da cota, ele sai a R$20 o valor da cota, né? Ou seja, a gente faz o valor, cada participante paga R$20 e a gente consegue fazer esse jogo todo dia, né? Semanalmente, né? Todo dia aí para fazer. Para fazer o jogo, né? Nessa condição, nesse exemplo que eu estou colocando aí para vocês, para fazer o jogo dessa forma, a gente tem que vezes 6 vezes 20, 120. Então, por semana seria R$120, né?
Aí o que que acontece, o que que pode acontecer nessa semana? Nessa semana a gente vai ter o acumulado de premiações, certo? Sempre a primeira semana é a mais dolorida. A partir da segunda semana, né, lógico, parte do princípio que a gente teve alguma premiação, né? Teve alguma boa premiação. Então, na próxima semana, o valor do jogo ele passa a ser menor. Ele passa, vamos dizer assim, a gente espera alto se pagar. Ele vai, né, vai diminuir a quantidade de valor. Mas no início a gente vai gastar aí nesse tipo de fechamento, jogando todos os dias, né? Ou seja, começa na segunda e vai terminar no sábado. 6 jogos que a gente vai estar fazendo, né? Cada dia é um jogo diferente que a gente vai estar jogando, que a gente vai estar montando, certo? Esse fechamento a gente joga com a gente começando. Se acertar as 15 dezenas dentro das 20, a gente parte do princípio aí de ter uma boa premiação, tá? Então, aquele que se interessar, na descrição do vídeo tem a inscrição pro canal, pro WhatsApp, né, pro grupo do WhatsApp. Entre em contato comigo, fala lá com o Eduardo e eu vou passar para vocês aí todas as informações para a gente estar fazendo o nosso bolão aí, montando o grupo e fazendo o nosso bolão. Então, ó, as opções de fechamento eu vou estar mandando esse arquivo já nos grupos que eu administro. Serve de exemplo para vocês, mas eu vou frisar somente essas duas, que é qual? A opção 1 e a opção 4. Existe a possibilidade de a gente jogar a opção 2? Existe. Existe a possibilidade de a gente jogar a opção 3? Existe. Dá para a gente fazer esses fechamentos, mas peço a todos que já estão participando, foquem nesses 2 fechamentos, o fechamento de 21 dezenas e o de 20 dezenas, que a gente vai jogar com 25 dezenas. O de 17 dezenas, dá pra gente tentar fazer alguma coisa, só que eu não tenho ainda a planilha montada. Então o de 17 dezenas dá até pra gente pensar em fazer alguma coisa. Só que o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que pegar a planilha que eu já estou me baseando pra gente fazer montar as combinações de 18, né, com a combinação de 20, fazer a mesma coisa para que comece a funcionar para de 17. Fazendo a planilha funcionar, eu consigo montar o fechamento que separe, lógico, as combinações de 17 e das combinações de 17 convertem jogos para a gente estar fazendo, no caso, as 25 combinações. Qual que pode ser, às vezes, o diferencial, e não acho muito também que vai ser, por quê? Porque o de 17 dezenas, o fechamento que tem uma garantia melhor de jogo para a gente fazer é o 15-14. Eu não sei se tem o 14-13 e o 14-12. É isso que eu tenho que ver direito, melhor para vocês, né? Se dá para fazer. E a quantidade de jogos. Porque se a quantidade de jogos for da mesma forma que é o de 18, não vale a pena a gente jogar 17, não é? Vale a pena a gente jogar as combinações de 18, tá ok? Já nos jogos do dia acumulado. Jogos do dia acumulado, como é que diz? Agora passou a ter essa modalidade do fechamento do final zero. Todo concurso com final zero agora na Loto Fácil é um jogo acumulado. Em média, pelo menos nos últimos concursos que teve, nos 2, 3 concursos que teve, né, anteriormente de acumulado, foi em torno aí de 3 milhões, 3 milhões e meio, né, que deu de premiação acumulada. Então pode ser que a gente faça. Fora esses jogos acumulados, às vezes acontece de acumular. Nos grupos eu não vou orientar, vamos supor, se acumular uma vez eu não vou orientar, e outra, devido também para fazer a transferência, para a gente estar fazendo o jogo, depende muito do que a gente vai estar preparado no momento. Então, quer dizer, se estiver perto do jogo acumulado e a gente já tiver feito a transferência e acontecer isso, que nem teve um concurso anterior que a gente fez uma coisa dessa forma mesmo, a gente até pode fazer. Mas se não tiver, a gente vai manter só essa linha de pensamento, que é o quê? Concurso final zero. No concurso de final zero, a gente vai estar fazendo o jogo. As opções de transferência eu já coloquei nos grupos, né? Quem quiser participar, isso vai ser melhor explicado como que funciona para quem for entrar de novo participante, né? Nos grupos. Isso vai ser melhor explicado, mas a transferência tem que ser feita com antecedência para a gente conseguir preparar os jogos e estar melhor organizado para fazer esses jogos, tá? Então a primeira opção os fechamentos que a gente já costuma fazer, que é o que? É o de 20 dezenas. Para quem não sabe, esse jogo foi o que a gente ganhou os 15 pontos no ano passado.
né? Então, ou seja, a gente vai jogar com o fechamento 15-14, que é um fechamento de 20 dezenas, o R5, ou seja, eu vou jogar com 20 dezenas. Para mim acertar as 15, as 5 que eu não joguei, ela não pode vir, porque se vier, estraga, né? E aí a gente pode estar fazendo por grupo aí de 2 a 3 fechamentos, que se acertar um jogo que a gente consiga acertar as 15 dezenas, praticamente ele recupera o valor do jogo que a gente fez aí, tá? A outra opção é a opção 2, é a gente fazer, que é onde vem as combinações, o jogo de reduzido, que vem com 250 jogos. A gente faz de 2 a 3 as combinações de 20 dezenas, que é a ideia dos 18, que eu vou colocar aqui também nesse grupo também, né? De 2 a 3 fechamentos e de 20 dezenas, ou seja, se eu jogar com um fechamento, qual que é a minha opção de tiro? Ou seja, eu estou dando só um tiro. Se eu jogar com 2 fechamentos, eu estou indo com 2 vantagens de eu conseguir acertar aí, quem sabe, as 15 dezenas. Então, quer dizer, quanto mais fechamentos eu conseguir fazer, ou seja, quanto mais combinações eu conseguir montar, melhor é para a gente estar conseguindo o grande prêmio aí, né? E aí outra volta a frisar. A ideia dos grupos, ela ajuda nesse sentido, porque quanto mais grupos a gente vai participar, tem gente até que costuma participar em mais de um grupo, eu mesmo participo eu monto o grupo de bolão e participo de outros grupos de bolões, então quer dizer, eu vou sempre com mais de uma chance às vezes no resultado para mim conseguir o grande prêmio, né? Então isso vale a pena se pensar, tá? Então na opção 2 fechamentos, 2 a 3 fechamentos, só que esse é do 250 jogos, só que vem da planilha de 18 dezenas. Da planilha de 18 dezenas entra já esse fechamento aqui, ó, que é a opção 4, que é um fechamento com 25 dezenas. Não, esquece que ainda tá da opção 4, não é esse fechamento ainda não. A opção 3, vamos continuar aqui. A opção 3, a gente faz 3 fechamentos com 25 dezenas. Lembra ó, no semanal que eu falei de a gente jogar com 13 fixas? Nesse daqui a gente pode passar a jogar 3 fechamentos com 12 fixas. A diferença desse fechamento, vamos dizer assim, se acertar 10, acertar 11, pode recuperar o jogo. Não vou dizer que recupera na totalidade os 3 jogos, mas a gente jogar 3 jogos no acumulado, a gente está indo com a ideia do que? Mais chances, porque se acertar as 12 dezenas fixas, a gente garante os 15 pontos, né? E qual que é a quantidade de jogos que a gente faz em cada fechamento? É 286 jogos, tá vendo? Ó, no de 20, a garantia é 15-14. Nesse outro, pode dizer a mesma ideia, né? É 15-14 também, um pouco menos às vezes a vantagem, mas vamos dizer assim, se acertar as 15, você tem uma boa premiação. Já a opção 3 é garantido. Se acertar as 12 dezenas fixas, você garante os 15 pontos, né? Mas não acertar aí, como é que diz? Tem que ver o rateio. Se acertar 11, quantos prêmios que vem de 14, né, de 13, né? Se acertar 10, quantos prêmios de 11, 12, 13 que você vai ter, enfim. A quantidade de dezenas que você acertar tem que ser aí, vamos dizer, umas 10 dezenas. Se você acertar, você já garante aí uma boa premiação, mas pode ser que não recupere. Mas vai forte para acertar os 15 pontos. E aí lembra aquela ideia, ó, se você jogar com 12 fixas, faz o fechamento. Se jogar com 11 fixas, é um fechamento também que a gente pode estar fazendo a opção de jogar. E aí lembra, ó, pra você ver, à medida que a gente tem uma quantidade de grupos maior, jogar essa opção de 11 dezenas, ela passa a ser uma ótima opção. Por quê? Porque eu posso criar aí 9 combinações diferentes, e essas 9 combinações diferentes a gente passa aí com uma possibilidade maior de vir a acertar o grande prêmio. E a garantia é, se acertar as 11 dezenas fixas, a gente garante os 15 pontos. Só que aí, como é que diz? Pela quantidade de jogos, que é 1001 jogos de 15 dezenas, né? Pela quantidade de jogos, dá pra gente fazer por grupo apenas um fechamento. Dependendo, conforme for, né, do grupo, a gente pode jogar até mais de um fechamento. Mas, na minha recomendação, a gente vai com um grupo apenas, com um fechamento apenas. Mas que a garantia, se acertar, é
é os 15 pontos. Para vocês terem uma ideia como que eu acho que é bom, vamos dizer assim, não estou dizendo que a minha mira assim é tão boa, mas dá para dizer aí, a grosso modo, que a gente consegue montar um jogo que a garantia aí já de acerto possa ser de 8 a 9 dezenas. Então, quer dizer, se eu jogar um fechamento desse e conseguir aí acertar 9 dezenas, por exemplo, eu já consigo, às vezes, recuperar o jogo que a gente fez, certo? Se acertar 10 dezenas, né, que é o que pode ser também acabar acontecendo, esse jogo passa a ser muito forte para a gente estar fazendo no jogo acumulado. Então, quer dizer, é um jogo a se pensar, é um fechamento, né, que a gente tem que pensar com mais carinho para estar montando, mas é um, sabe, vale a pena a gente trabalhar com ele. Eu vou explicar melhor, vou mostrar exemplos nessa opção 4 aí de como a gente pode estar fazendo. Tanto a opção 3 como a opção 4, porque os dois trabalham com fixa, né, as dezenas fixas. Então, vou estar explicando melhor como que funciona. Mas esse de 11 dezenas, vale a pena a gente estar jogando ele como acumulado. Então vamos dizer assim, nessas primeiras 4 opções, qual que eu diria que acaba sendo melhor? O carro-chefe, lógico, dos 320 cartões que a gente acaba jogando, né? Essa opção 2, como é da planilha, a gente pode até pensar em jogar, mas sabe, as outras opções que eu vou mostrar acaba batendo esse jogo, então não vale a pena. Já as 3 de 12 fixas é um jogo também que vale a pena, e o de 11 dezenas fixas também é um jogo muito forte. Só que qual que é a diferença? A opção 3 e a opção 4, se não acertar, a gente, como é que diz, acaba o de 320 cartões. Se não acertar, vamos pensar assim dessa forma, se não acertar a grande premiação, vamos dizer assim, que a gente acerte aí uma combinação com 13 dezenas, né? As 13 dezenas é 50% já daquele jogo que a gente consegue recuperar, né? Se jogar no outro, acertou também 13 dezenas, então quer dizer, já tem 2 jogos, eu já consegui recuperar um jogo. Então a premiação acaba sendo boa. Só que nesse a gente não pode se iludir também. Nesse na opção 3, a opção 4. Se acertar o 12 fixas, por exemplo, se a gente acertar aí 10 dezenas, a premiação já pode vir boa, né? E se acertar 11 dezenas, por exemplo, né, acaba sendo melhor ainda. Então, quer dizer, se acertar 11, se nós jogar o de 11, a gente já ganhou uns 15 pontos. Então, quer dizer, o 11 e a opção 3 e a opção 4 acaba sendo, junto com a opção 1, as opções mais fortes para a gente estar montando jogos aí para os acumulados. Continuando na ideia, aí entra aquela ideia das 25 combinações de 20 dezenas, que é aquele primeiro jogo. Aquela planilha, ela monta, ela pega, faz as combinações de 18, e dessas combinações de 18, ela cria 10 jogos em cada combinações. Ela mesmo, né, ela monta isso daí para mim. O que eu faço? Eu pego só as combinações de 18 e aí eu vou no outro fechamento, que é o 18, 14, 12, né, e na opção 6, o 18, 14 e 13. Tá vendo? Ó, as duas eu vou trabalhar com as 25 combinações. Só que, por exemplo, 18, 14 e 12 eu vou jogar com 125 jogos. Nesse formato, com 125 jogos, vamos dizer assim, a gente pode estar jogando de 1, 2 e 3 jogos. Só que qual que é a diferença? Por causa do jeito do fechamento. O fechamento, então a gente jogar com 3 jogos, às vezes não acaba sendo vantagem a gente jogar. Mas se a gente fizer 2 jogos dessa forma, acaba sendo vantagem a gente jogar. Por quê? Porque a premiação acaba dando, ó, se a gente acertar as 15 dezenas nas escolhas das 20, lá entre as 20, né, acaba dando cartão premiado aí, pode dar, não vou falar 100% de certeza, né, mas vamos dizer assim, das 18 você já vai ter combinações que vai acertar 14 pontos, até mesmo 15 dezenas. E aí dentro dessas combinações, a hora que a gente vai olhar no fechamento, pode ser que a gente tenha aí até mesmo um cartão premiado com os 15 pontos, né? Mais de 14 pontos é muito forte para acertar isso. E a quantidade de jogos que vai por cada combinação é 5 jogos apenas. Então, tá vendo? A gente vai jogar com 25 combinações, com potencial de acertar 14 dezenas, né? Pelo menos aí, né? A gente pode dar aí como garantia, se acertar as 15 dentro das 20 dezenas, né? E vai ser um jogo barato que a gente vai jogar com 5. Tá vendo? Esse formato, ele já, quem
fica querendo jogar as combinações de 17, esse formato de jogo ele já acaba sendo melhor que as combinações de 17. E eu não vou jogar com combinações de 17, eu vou jogar com combinações de 18 dezenas. Tá entendendo? E aí, ó, dessas combinações de 18 dezenas, baseado numa combinação de 20 dezenas. Então, o que precisa acontecer? Eu jogar a combinação de 20 dezenas, não pode vir as 5 dezenas que ficou de fora nessa combinação de 20 dezenas, que daí eu tenho a chance muito maior de ter uma combinação de 18 com 15 ou 14 pontos aí, né? Que acerte as 14, 15 dezenas ou 14 dezenas, e daí dentro do fechamento podendo vir a ter aí uma premiação de 15 ou até mesmo 14 pontos. Na opção 6, é a mesma ideia, só que como é que diz? Aí o fechamento, ó, se acertar 14 dezenas, eu garanto 12 pontos. Se eu acertar dentro da combinação de 18 às 14 dezenas, eu garanto os 13 pontos. Então, ou seja, essa combinação acaba sendo melhor do que a de 12 pontos. Só que a gente acaba jogando com mais cartões. E aí, como é que diz? Dessa forma aí, acaba sendo aí a gente conseguir só, no máximo, aí fazer 2 jogos. Por quê? Porque cada jogo que a gente for fazer vai ser 425 jogos. Só que a gente vai estar jogando com quantas combinações? 25 combinações. Continuando na ideia dos jogos acumulados, aí vem a opção 7 e a opção 8. A opção 7 e a opção 8, ó, pra vocês verem, é o famoso 15-14, né? É a ideia do 15-14. Mas por que eu mostrei as outras duas opções antes e não mostrei essa? Só pra você ver, eu vi mais até acontecer premiação melhores nas outras duas combinações do que nessa. Mas essas duas combinações, na prática, na teoria, no funcionamento, tudo, elas são melhores do que a opção 5 e 6. Né? A opção 7 e 8. Né? Na prática, essas combinações são melhores do que aquelas combinações. Mas, como é que diz? Na teoria, essas combinações são melhores que as outras combinações. Mas, na prática, aquelas combinações, elas estão acertando mais que essas combinações. Tanto é para você ver, ó, esse daqui, a opção 7, nós vai jogar com 27 jogos, 24 jogos, cada combinação. A gente tem que fazer, para fazer um jogo, a gente tem que jogar com 600 jogos de 15 dezenas. Né? Acertou, beleza, tudo, já é garantido. Se você acertar as 15 dentro das 18, né, você praticamente tem garantido aí um cartão premiado com 14 pontos. Mas, como é que diz, vem um cartão apenas. E aí fica mais perto de estar acertando os 15 pontos. É mais perto? Por quê? Porque você joga com mais jogos, enfim. Acaba sendo mais... A vantagem acaba sendo maior por causa da quantidade de jogos que você joga dentro da combinação. A opção 8 é a mesma ideia do 24, só que qual que é a diferença? Você passa a ter, ó, pra você ver, 24 jogos, imagina, você vai jogar com 24 jogos é 15-14. Você vai jogar com 38 jogos é 15-14. Qual que tem mais chance de acontecer? Né? Qual que é mais perto de ter, ou vamos dizer assim, se tiver premiação, qual que pode dar mais premiação? Lógico, se não der premiação, qual pode perder mais? De 38 jogos. Mas a gente está trabalhando na hipótese sempre de estar acertando, né? E de acertar, o de 38 jogos, a possibilidade é maior. Né? Eu não estou dizendo que é o melhor jogo e não é o melhor. Tá vendo? Ó, não existe o fechamento bom. Todo fechamento é bom. Depende muito do que? Do resultado que saiu e às vezes da ordem da dezena que a gente escolheu. Enfim, tudo isso pode influenciar no dia do jogo. Né? Mas essas duas combinações aqui, na teoria, elas são melhores do que as outras duas, a 5 e a 6, a opção 5 e 6 que eu mostrei para vocês. Mas na prática, as 5 e 6 elas estão pagando até melhor premiação que essa. Tá? Então fica essas duas opções para a gente estar fazendo jogos futuramente. Para vocês terem uma ideia. Trabalhando com esse formato de jogos que a gente está fazendo, de trabalhar com 20 dezenas, ó, pra você ver, eu vou trabalhar com 20 em combinações de 18. Por exemplo, se eu fizer o jogo 14-14, jogar num fechamento de 18 dezenas 14-14, esse tipo de combinação ela acaba sendo fantástico para a gente jogar.
Ou seja, eu vou jogar um fechamento de 20 dezenas em combinações de 18 dezenas com fechamento 14-14. Eu vou no nível, vamos dizer assim, de 20 dezenas, por exemplo, praticamente fazendo a metade, se eu fosse fazer 14-14 de 20 dezenas, por exemplo. Só que a minha vantagem de premiação acaba sendo muito mais forte. Por quê? Porque eu vou jogar com 25 se eu acertar. Tá vendo? Eu tô jogando com 25 combinações 14-14. Se eu acertar uma, eu já consigo praticamente recuperar todo o jogo que eu fiz. Já de 20 dezenas, eu vou jogar com uma combinação, né, de 20 dezenas, e se acertar, às vezes dá a recuperação de todo o jogo. Entendeu? Então, esse formato de jogo acaba sendo muito forte até para a gente fazer nesse sentido. Prestem atenção. Para a gente jogar o de fechamento de 18 dezenas, 14-14, isso, eu penso isso lá para o Loto Fácil da Independência do ano que vem. Né? Ó, pra você ver, nós estamos nos primeiros dias ainda, né? Nem passou uma semana direito e já estou falando de a gente preparar o jogo para o Loto Fácil da Independência do ano que vem. Tá? Então essa opção pode ser muito boa. Quais a data de início, né, dos jogos semanais e a data de início dos jogos acumulados? A data de início dos jogos acumulados. Esse vídeo eu já tô lançando para vocês, ó, tô fazendo hoje, é sábado, não lancei ainda, né? Eu provavelmente vou estar lançando amanhã, no domingo, né? Vocês estão assistindo esse vídeo no domingo. Na segunda-feira já vou estar tendo a resposta de vocês e a gente vai começar mesmo no dia 24. Tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente vai estar começando no dia 24, que é o quê? O dia que vai ter, depois da Loto Fácil da Independência, o concurso acumulado, né? Qual a opção que a gente vai jogar? A gente vai voltar lá e ver, ó, é a opção 1, 2, 3 ou 4, né? 5, 6, 7, 8. Já disse para vocês qual que acaba sendo a melhor. Vamos dizer assim, ó, nos jogos semanais, né? Já disse, mas nos jogos, os acumulados, a minha recomendação de jogo, né? Se ficarem em dúvida, a gente faz o que está acostumado a fazer, que é o quê? O de 20 dezenas, né? Mas se não, minha recomendação de jogo ou é a opção 3 ou é a opção 4, né? Fazer de jogo diferente entre a opção 5 e a opção 6. Já a 7 e a 8 a gente deixa para futuramente a gente fazer, ou seja, assim que aumentarem a quantidade de grupos, a gente faz de um formato diferente e pode estar fazendo dessas formas também os outros jogos, né? Mas nos jogos acumulados é a opção 3 e 4 que eu recomendo mais, e a opção 5 e 6 essas são as que eu mais recomendo. Né? Por quê? Porque todas elas, nós vamos estar jogando aí, separando 20 dezenas para a gente estar tentando acertar, né? Para acertar as 15. Então a gente está indo com muito mais chance, né? De conseguir acertar as dezenas aí. E aí, dentro do fechamento, a gente pode ter e recuperar e assim vir a ter aí uma boa premiação. Mas tudo, como é que diz, na teoria é uma coisa, ou seja, do jeito que eu estou falando para vocês é uma coisa. No dia da prática, ou seja, no dia que a gente vai lá, prepara o jogo, monta o jogo, joga e vê o resultado que saiu, é uma outra coisa completamente diferente, né? Jogo é jogado, lambaria pescado, né? Então, quer dizer, a gente vai lá, joga e depois a gente vai ver o quanto que a gente vai conseguir pescar aí, tá bom? Então, a data de início vai começar com o jogo acumulado. No jogo semanal ainda não vai começar, por quê? Porque nós tem uma premiação aí anterior nos dois grupos, né? Praticamente a gente vai fazer esse jogo acumulado, com a ideia da proposta, já com esse valor. Se tiver que inteirar, dependendo do fechamento, vai ser passado para o grupo, mas como é que diz? Até quinta-feira, que é a data do concurso acumulado, até a quinta-feira a gente vai trabalhar com o acumulado. Todo mundo decidiu. Aí a data de início do jogo semanal, que vai ser jogo semanal, 24. O jogo semanal, a data do jogo semanal, a gente pode até dizer que começa no dia 28. Formou o grupo. A gente joga no dia 28. Começa no dia 28 o jogo semanal. E aí entra, para quem estiver participando do grupo, entra essa ideia. Na primeira semana, até quando que vai receber as premiações? Até quinta-feira. Mas na sexta-feira a gente vai jogar, Eduardo. No sábado também vai jogar.
Esses 2 dias ele já vai ficar acumulado para a próxima semana. Estão entendendo? Ó, o jogo semanal não é que vai fazer uma vez por semana. A ideia é para a gente fazer ele direto. É ser um jogo, que nem alguns outros grupos falam, é ser um jogo mensal. Né? Só que, como é que diz? A gente vai estar trabalhando ele semana a semana. E aí, nesse semana a semana, cada vez a gente, como é que diz? Vai ter uma premiação. Essa premiação a gente abate e pro próximo jogo acaba ficando mais barato e a gente consegue medir melhor o que acaba acontecendo. Entendeu? Então, vamos trabalhar semanal e nos acumulados. Tá ok? Então, ó, meu pedido aí, ó, acompanha aí daqui pra frente, gente. Quem já tá nos grupos que eu administro tudo, acompanha, dá joinha lá no canal. Se puder indicar, eu tô pedindo porque não tem outro jeito, né? Então, acompanha a gente no canal, dá orientação. Quem tiver alguma ideia, dá uma orientação, entre em contato comigo no privado, no grupo do WhatsApp aí, dá alguma ideia que a gente pode estar melhorando. Lógico, críticas é aceitável, mas como é que diz? Críticas construtivas, críticas que façam a gente melhorar o que a gente está fazendo. Eu quero fazer melhor o que eu já faço para todos vocês. Né? Então eu deixo aí o meu obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui esse vídeo, né? Um forte abraço. E aguardem aí os próximos vídeos que eu vou estar fazendo com a explicação de cada opção que eu mais frisei agora, que a gente pode estar fazendo de jogos, tá? Forte abraço a todos.